Olá, paz e bem. No vídeo de hoje, a doutora Filó nos traz uma reflexão de como devemos passar a quaresma bem. Te convido a assistir esse vídeo até o final, deixar seu like e compartilhar com outras pessoas e que Deus lhe abençoe. Muito bem. Hoje o texto que nós vamos trabalhar, se alguém tiver com a Bíblia, pode deixar aberto, é Mateus, capítulo 6. Porque nós iniciamos o tempo da quaresma, não é? Quando a gente inicia esse tempo, o tempo da quaresma, o tempo da Páscoa, eles são tempos muito fortes, que nos convidam a uma reflexão maior sobre a nossa vida. É um tempo maior para uma conversão. Então, hoje, quando a gente inicia esse tempo, hoje a minha proposta é fazer um convite a vocês, para que você permita ser evangelizado de novo. Que permita, como se você nunca tivesse ouvido falar de Jesus. Que você se permita aprender de novo. Que você possa se apaixonar por Ele. Que você possa assumir a causa de Jesus. Assumir o reino dEle de novo. Se você ainda não assumiu isso com a dimensão que precisa, eu queria te convidar para começar. Então, esse tempo, dentro desse tempo da quaresma, a marca desse convite, né? Para quem que o sino está tocando? Está chamando quem? Está me chamando cada um de vocês, para começar de novo. Vamos avaliar se a nossa vida não precisa de uma conversão? Então, por isso, nós começamos esse tempo, essa marca. Durante esse período da quaresma, nós temos uma simbologia, que é a quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, nós recebemos cinzas, foi feita uma cruz na nossa testa e foi dito, convertei-vos e crede no Evangelho. De onde que vêm essas cinzas da quarta-feira de cinzas? Essas cinzas vieram que o ano passado nós fizemos a memória de quando Jesus entrou no domingo de Ramos. Lembra? Jesus entrou em Jerusalém, nós não aclamamos com os ramos, esses ramos são recolhidos e é feito, passa pelo fogo e vira cinza. Claro que tem uma simbologia belíssima, não é? A cinza é a marca daquilo que morreu, aquilo que já acabou. Quer dizer o que para nós? Quer dizer que a forma como eu rezei ano passado, os gestos que eu tive, os argumentos que eu tive já não servem mais. Agora é hora de tudo de novo. É tudo novo agora. Então eu preciso, da mesma forma como os ramos passaram pelo fogo e viraram cinza, eu tenho que pedir ao Pai que envie na minha vida o fogo que me queima, que é o Espírito Santo de Deus. Porque a cinza me mostrou, o ramo me mostrou, que tudo que passa pelo fogo é renovado, não é? Então, assim, a nossa vida também precisa ser renovada no fogo de Deus. Para que Ele precise me queimar, tirar da nossa vida aquilo que já está caduco, aquilo que já não serve para mais nada, aquilo que não nos transforma mais. Pedir a Deus que queime em nós as nossas falsas seguranças, porque às vezes nós temos um apoio na nossa conta bancária, no nosso poder político, em tantas outras coisas que não estão à nossa segurança. Que Ele queime a nossa prepotência, que Ele queime o nosso autocentramento. Nós temos que tirar os olhos de nós mesmos. Nós temos que mudar o centro da nossa vida. Nós temos que assumir um senhorio de Deus na nossa vida. Então eu preciso pedir a Ele que queime as minhas ilusões, que transforme. Isso vai nos fazer mais leve, não é? A cinza, vamos pensar na cinza, a textura da cinza não é leve? Então, eu também, da mesma forma como o Espírito vai me queimar, eu tenho que estar leve para que o Espírito me leve, me conduza, para que eu possa voar com o Espírito, para que Deus me coloque exatamente onde Ele me quer, onde Ele quer a minha presença, onde Ele quer o meu testemunho, onde Ele quer a minha profecia. Então, esse é um tempo de uma riqueza, que a gente precisa pensar, que é um tempo que nós vamos fazer uma travessia. Eu quero sair de uma vida estreita, de uma vida limitada, de uma vida autocentrada, para passar para uma vida mais larga, de uma vida mais comprometida, aonde eu tirei o centro de mim e fixei o centro em uma única pessoa. Quaresma é tempo de não tirar os olhos de Jesus, porque eu vou me transformando naquilo que eu contemplo. E eu preciso não tirar os olhos dele, para que eu possa ser impregnada pelo jeito de ser e de viver de Jesus.
para que eu possa abrir espaço dentro do meu coração para Ele e para vocês, irmãos. Senão, não vai. Porque eu preciso alargar, eu preciso ser transformada, para que as 4 dimensões básicas da vida do ser humano sejam transformadas em nós. Lembra quais são as 4 dimensões do ser humano? A relação consigo mesma, a relação com o irmão, a relação com a criação e a relação com Deus. Quando a Organização Mundial de Saúde define saúde, ela define como um bem-estar físico, mental e espiritual. Para a gente poder definir alguém com saúde, do ponto de vista espiritual, ela tem que ter um equilíbrio na relação com ela mesma, com o outro, com a criação e com Deus. Quantas doenças só aí nós encontramos? Muitas. Então, nós precisamos desse equilíbrio, né? Então, esse período é um período que tem algumas práticas quaresmais que vão nos ajudando. E as práticas quaresmais, que nós somos convidados, é jejum, a esmola e a oração. Então, vamos aprender o que Jesus fala de quando a gente faz jejum. Está lá no capítulo. Que você se permita aprender de novo. Que você possa se apaixonar por Ele. Que você possa assumir a causa de Jesus, assumir o reino dEle de novo. Se você ainda não assumiu isso com a dimensão que precisa, eu queria te convidar para começar. Então, esse tempo, dentro desse tempo da quaresma, a marca desse convite, né, para quem que o sino está tocando? Está chamando quem? Está me chamando cada um de vocês, para começar de novo. Vamos avaliar se a nossa vida não precisa de uma conversão? Então, por isso, nós começamos esse tempo, essa marca. Durante esse período da quaresma, nós temos uma simbologia, que é a quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, nós recebemos cinzas, foi feita uma cruz na nossa testa e foi dito, convertei-vos e crede no Evangelho. De onde que vêm essas cinzas da quarta-feira de cinzas? Essas cinzas vieram que o ano passado nós fizemos a memória de quando Jesus entrou no domingo de Ramos. Lembra? Jesus entrou em Jerusalém, nós não aclamamos com os ramos, esses ramos são recolhidos e é feito, passa pelo fogo e vira cinza. Claro que tem uma simbologia belíssima, não é? A cinza é a marca daquilo que morreu, aquilo que já acabou. Quer dizer o que para nós? Quer dizer que a forma como eu rezei ano passado, os gestos que eu tive, os argumentos que eu tive já não servem mais. Agora é hora de tudo de novo. É tudo novo agora. Então eu preciso, da mesma forma como os ramos passaram pelo fogo e viraram cinza, eu tenho que pedir ao Pai que envie na minha vida o fogo que me queima, que é o Espírito Santo de Deus. Porque a cinza me mostrou, o ramo me mostrou, que tudo que passa pelo fogo é renovado, não é? Então, assim, a nossa vida também precisa ser renovada no fogo de Deus. Para que Ele precise me queimar, tirar da nossa vida aquilo que já está caduco, aquilo que já não serve para mais nada, aquilo que não nos transforma mais. Pedir a Deus que queime em nós as nossas falsas seguranças. Porque às vezes nós temos um apoio na nossa conta bancária, no nosso poder político, em tantas outras coisas que não estão à nossa segurança. Que Ele queime a nossa prepotência. Que Ele queime o nosso autocentramento. Nós temos que tirar os olhos de nós mesmos. Nós temos que mudar o centro da nossa vida. Nós temos que assumir um senhorio de Deus na nossa vida. Então eu preciso pedir a Ele que queime as minhas ilusões, que transforme. Isso vai nos fazer mais leve, não é? A cinza, vamos pensar na cinza, a textura da cinza não é leve? Então, eu também, da mesma forma como o Espírito vai me queimar, eu tenho que estar leve para que o Espírito me leve, me conduza, para que eu possa voar com o Espírito, para que Deus me coloque exatamente onde Ele me quer, onde Ele quer a minha presença, onde Ele quer o meu testemunho, onde Ele quer a minha profecia. Então, esse é um tempo de uma riqueza, que a gente precisa pensar, que é um tempo que nós vamos fazer uma travessia. Eu quero sair de uma vida estreita, de uma vida limitada, de uma vida autocentrada, para passar para uma vida mais larga, de uma vida mais comprometida, aonde eu tirei o centro de mim e fixei o centro em uma única pessoa. Quaresma é tempo de não tirar os olhos de Jesus.
porque eu vou me transformando naquilo que eu contemplo. E eu preciso não tirar os olhos dele, para que eu possa ser impregnada pelo jeito de ser e de viver de Jesus, para que eu possa abrir espaço dentro do meu coração para ele e para vocês, irmãos. Senão, não vai. Porque eu preciso alargar, eu preciso ser transformada, para que as 4 dimensões básicas da vida do ser humano sejam transformadas em nós. Lembra quais são as 4 dimensões do ser humano? A relação consigo mesma, a relação com o irmão, a relação com a criação e a relação com Deus. Quando a Organização Mundial de Saúde define saúde, ela define como um bem-estar físico, mental e espiritual. Para a gente poder definir alguém com saúde, do ponto de vista espiritual, ela tem que ter um equilíbrio na relação com ela mesma, com o outro, com a criação e com Deus. Quantas doenças só aí nós encontramos? Muitas. Então, nós precisamos desse equilíbrio, né? Então, esse período é um período que tem algumas práticas quaresmais que vão nos ajudando. E as práticas quaresmais, que nós somos convidados, é jejum, a esmola e a oração. Então, vamos aprender o que Jesus fala de quando a gente faz jejum. Está lá no capítulo Fortes, que nos convidam a uma reflexão maior sobre a nossa vida. É um tempo maior para uma conversão. Então, hoje, quando a gente inicia esse tempo, hoje a minha proposta é fazer um convite a vocês, para que você permita ser evangelizado de novo. Que permita, como se você nunca tivesse ouvido falar de Jesus. Que você se permita aprender de novo. Que você possa se apaixonar por Ele. Que você possa assumir a causa de Jesus, assumir o reino dele de novo. Se você ainda não assumiu isso com a dimensão que precisa, eu queria te convidar para começar. Então, esse tempo, dentro desse tempo da quaresma, a marca desse convite, né, para quem que o sino está tocando? Está chamando quem? Está me chamando cada um de vocês, para começar de novo. Vamos avaliar se a nossa vida não precisa de uma conversão? Então, por isso, nós começamos esse tempo, essa marca. Durante esse período da quaresma, nós temos uma simbologia, que é a quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, nós recebemos cinzas, foi feita uma cruz na nossa testa e foi dito, convertei-vos e crede no Evangelho. De onde que vêm essas cinzas da quarta-feira de cinzas? Essas cinzas vieram que o ano passado nós fizemos a memória de quando Jesus entrou no domingo de Ramos. Lembra? Jesus entrou em Jerusalém, nós não aclamamos com os ramos, esses ramos são recolhidos e passa pelo fogo e vira cinza. Claro que tem uma simbologia belíssima, não é? A cinza é a marca daquilo que morreu, aquilo que já acabou. Quer dizer o que para nós? Quer dizer que a forma como eu rezei ano passado, os gestos que eu tive, os argumentos que eu tive já não servem mais. Agora é hora de tudo de novo. É tudo novo agora. Então eu preciso, da mesma forma como os ramos passaram pelo fogo e viraram cinza, eu tenho que pedir ao Pai que envie na minha vida o fogo que me queima, que é o Espírito Santo de Deus. Porque a cinza me mostrou, o ramo me mostrou, que tudo que passa pelo fogo é renovado, não é? Então, assim, a nossa vida também precisa ser renovada no fogo de Deus. Para que Ele precise me queimar, tirar da nossa vida aquilo que já está caduco, aquilo que já não serve para mais nada, aquilo que não nos transforma mais. Pedir a Deus que queime em nós as nossas falsas seguranças. Porque às vezes nós temos um apoio na nossa conta bancária, no nosso poder político, em tantas outras coisas que não estão à nossa segurança. Que Ele queime a nossa prepotência. Que Ele queime o nosso autocentramento. Nós temos que tirar os olhos de nós mesmos. Nós temos que mudar o centro da nossa vida. Nós temos que assumir um senhorio de Deus na nossa vida. Então, eu preciso pedir a Ele que queime as minhas ilusões, que transforme. Isso vai nos fazer mais leve, não é? A cinza, vamos pensar na cinza, a textura da cinza não é leve? Então, eu também, da mesma forma como o Espírito vai me queimar, eu tenho que estar leve para que o Espírito me leve, me conduza, para que eu possa voar com o Espírito,
para que Deus me coloque exatamente onde Ele me quer, onde Ele quer a minha presença, onde Ele quer o meu testemunho, onde Ele quer a minha profecia. Então, esse é um tempo de uma riqueza, que a gente precisa pensar, que é um tempo que nós vamos fazer uma travessia. Eu quero sair de uma vida estreita, de uma vida limitada, de uma vida autocentrada, para passar para uma vida mais larga, de uma vida mais comprometida, aonde eu tirei o centro de mim e fixei o centro em uma única pessoa. Quaresma é tempo de não tirar os olhos de Jesus, porque eu vou me transformando naquilo que eu contemplo. E eu preciso não tirar os olhos dele, para que eu possa ser impregnada pelo jeito de ser e de viver de Jesus, para que eu possa abrir espaço dentro do meu coração para ele e para vocês, irmãos. Senão, não vai. Porque eu preciso alargar, eu preciso ser transformada, para que as 4 dimensões básicas da vida do ser humano sejam transformadas em nós. Lembra quais são as 4 dimensões do ser humano? É a relação consigo mesma, a relação com o irmão, a relação com a criação e a relação com Deus. Quando a Organização Mundial de Saúde define saúde, ela define como um bem-estar físico, mental e espiritual. Para a gente poder definir alguém com saúde, do ponto de vista espiritual, ela tem que ter um equilíbrio na relação com ela mesma, com o outro, com a criação e com Deus. Quantas doenças só aí nós encontramos? Muitas. Então, nós precisamos desse equilíbrio, né? Então, esse período é um período que tem algumas práticas quaresmais que vão nos ajudando. E as práticas quaresmais, que nós somos convidados, é jejum, a esmola e a oração. Então, vamos aprender o que Jesus fala de quando a gente faz jejum. Está lá no capítulo 6 de Mateus, no versículo 16. Jesus diz assim: quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram o seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai que está lá no segredo, e teu Pai que vê no segredo, te recompensará. Palavra da salvação. Jejum, gente, não é se abster de beber, de comer uma carne, de deixar alguma coisa que você gosta. Isto não é jejum. Isso é penitência vazia. Porque se o seu jejum não tiver como alvo o seu irmão, você está perdendo tempo. Hoje alguém me disse, doutora Filó, parei de comer carne na quaresma. Falei, isso vai chegar em Deus como? Qual a vantagem que Deus está tirando de você ficar sem carne? Nenhuma, meu bem. Nenhuma. Se você não converter tudo que você comeria em carne, dinheiro, e dar para alguém, ou dar a carne para o seu irmão, eu te afirmo, você está na penitência vazia. Nós temos que sair dos ritos vazios. Ah, vou ficar sem beber, que bom para você, desintoxica um pouco. Vou parar de fumar, que maravilha, seu pulmão vai te agradecer. Isso não chega em Deus. Olha o que Deus Pai fala em Isaías capítulo 58. Olha o que Deus Pai fala sobre jejum. Então, ensinar para as pessoas, às vezes, a única Bíblia que a pessoa vai ler é a sua vida. Às vezes, a única forma da pessoa conhecer o amor. Essa confiança nos faz saudáveis. Porque a única coisa que a gente deseja quando fala Abá é estar com a mesma simplicidade de uma criança diante de Deus. É nessa pureza de coração, nessa confiança que eu tenho um Pai que não me abandona. Vocês têm que experimentar isso, vocês nunca experimentaram. Um Deus que não falta com ninguém. Deus não faz distinção de ninguém. Como ele disse lá para Catarina de Siena, eu alimento os vermes da árvore, como eu não cuidaria de vós? Um Deus que sabe quantos fios de cabelo na cabeça nós temos. Um Deus que antes da gente falar, Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele já sabe o que a gente necessita, a gente fica enrolando Deus. É um Deus que eu tenho que ter uma confiança, que eu tenho que contar tudo para Ele, é meu Pai. Eu tenho que me rasgar diante dEle. Eu tenho que sentar com Ele e falar, senta aqui, meu Pai, que agora eu só quero chorar. E chore com o seu Pai. Ele sabe o que você chora. É essa confiança incondicional que Jesus quis nos colocar. Ele quis colocar para nós que nós temos uma filiação, nós temos uma pertença, nós estamos soltos nesse mundo. Se você acha que você não tem dono, você tem dono. Graças a Deus, temos um dono. Temos um Pai que não tem preço. Então, que a gente não tenha medo de viver essa relação com Deus.
Se você não caminhou muito até agora nisso, que essa quaresma seja para você aprofundar o seu Pai, a sua relação com esse Deus que não tem preço. Essa relação filial. Então, Jesus veio dividir conosco essa ossatura de Jesus, a ossatura interior dele. Ele veio mostrar para nós em quem que sempre ele voltava. Para quem que sempre Jesus voltava? Para o Pai. E ele quer nos mostrar a mesma coisa, volte para ele. Eu sou o caminho que leva vocês para ele, eu ensino para vocês. Jesus quis nos mostrar de que ele é feito. Qual que é a arquitetura interior de Jesus? Sabe por que damos conta disso? Porque Jesus nos ensinou. Quando é que podíamos imaginar que o Deus Todo-Poderoso seria o meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai? Nunca. Não haveria sabedoria humana que nos faria dispostos a isso. Não tem jeito. Como é que poderíamos adivinhar isso? Nunca. Como é que poderíamos nos atrever a chamar Deus de Pai? Não saberíamos. Foi Jesus que nos ensinou, porque Ele nunca desistiu de nós. Foi porque Ele se colou em nós, e colou na nossa miséria, nossa fraqueza. Ele se colou, Ele sabe que se Ele não colasse em nós, se Ele não corresse atrás de nós, se Ele não nos carregasse, a gente não aprenderia isso. É porque Ele insiste em nos ensinar que nós temos um Pai. E é tão lindo ver São Cipriano falar, né? São Cipriano diz que quando eu rezo, Pai Nosso, eu não falo, Pai meu que está no céu. Nem falo, dá-me o pão de hoje, meu Pai. E eu nem falo, perdoa a minha ofensa. Eu rezo, Pai Nosso. A oração é comunitária. Então, eu não rezo só para mim, eu rezo por todos. Para a gente entendendo que nós somos irmãos. Se nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos. Isso tem que acontecer dentro de nós. Aí vem Santo Agostinho e fala assim, que quando a gente, que é tão lindo, Santo Agostinho diz, Pai Nosso, quanta bondade. O imperador pode repetir, Pai Nosso. O mendigo também repete, Pai Nosso. O patrão também fala Pai Nosso. E o criado também fala Pai Nosso. É o mesmo Pai. Somos irmãos. Aí vem Charles Péguy e diz que nós não podemos nos salvar sozinhos. Que nós não podemos chegar no paraíso sozinhos. Que nós temos que preocupar uns com os outros. Que nós temos que nos doar uns para os outros. Porque nós temos que nos apresentar no paraíso juntos. O espetáculo. Nós temos que nos apresentar lá no paraíso juntos. Vocês já imaginaram, ele pergunta, o que Deus poderá dizer se a gente chegar sozinho? Então, na verdade, Jesus não veio nos dar um saber, Jesus veio nos dar um sabor de Deus. Jesus veio nos dar um saborear Deus, porque ter um Pai como esse é poder saborear. É porque a gente ainda não entendeu o que significa isso. Poder gritar a qualquer hora, pode me clamar e eu responderei, eis-me aqui. Por que você está tão perturbado? Eu estou aqui. Prestem atenção, porque às vezes a nossa oração já está sem força, a gente está tão sofrido, está tão arrasado, que a gente não tem força para rezar, mas a consciência de uma presença te sustenta e te põe de pé. É essa fé viva que vocês têm que ter, porque antes, muito antes, de tudo, de São Cipriano até Charles Péguy, antes disso ser aplicado a qualquer um de nós, isso foi aplicado primeiro a Jesus. Porque Jesus foi aquele que primeiro não quis se salvar sozinho. O que está escrito na carta dos Romanos, no capítulo 8, se não me engano, versículo 29? Ele quis ser o primogênito de muitos irmãos. Esse é o e-book Guia para Adoração. Às vezes você se sente perdido ou com dificuldade de fazer adoração ao Santíssimo. Então criamos uma forma organizada de fazer uma adoração profunda. E o bom desse nosso e-book é que ele pode ser impresso por você. Então aproveite agora mesmo e adquira o seu tocando no botão abaixo.